nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, pela alegria de assim estarmos juntos, pela alegria de sabermos que o Senhor ouve as nossas orações, pela alegria de saber que o Senhor é presente entre nós, que o Senhor está presente em cada família, em cada lar, que o Senhor tem sido presença constante no nosso meio, na nossa casa, entre os nossos amados. Que a tua presença permaneça nos trazendo refrigério para a alma, tranquilidade, quietude, cura. Que a tua presença tire toda ansiedade, que a tua presença continue nos trazendo liberdade. Bendito seja o teu nome, porque no sangue de Jesus nós temos o perdão para os nossos pecados, estamos justificados. E bendito seja o teu santo nome. Queremos adorar a ti, queremos te glorificar por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Bendito seja o teu nome por tua preciosa misericórdia. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu sempre canto assim, louvores, que o povo diz assim, lá do baú, mas hoje eu escolhi de fato alguns louvores, pelo menos 3 louvores bem antigos. Às vezes eu canto os antigos que meus filhos dizem, nunca ouvi, mas eu creio que você já ouviu e que você pode cantá-lo comigo, louvando o nome do nosso Deus, adorando aquele que é digno de receber toda honra, todo louvor, toda adoração. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Vamos adorar? Cante. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, aleluia, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial e trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, aleluia.
ao teu nome em toda a terra. Declare glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Mais uma vez, Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Cristo, Cristo, eu te amo, te louvo e te adoro. Espírito, Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Glórias, glória ao teu nome em toda a terra. Aleluia. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, precioso, precioso nome, poderoso nome. Aleluia, aleluia. Glórias sejam dadas a ti, Senhor, porque o teu nome é sobre toda a terra. O teu nome é sobre todas as nações. Tu reinas soberanamente sobre todas as coisas. As nossas vidas não estão entregues ao acaso, estão entregues nas tuas mãos poderosas. Bendito seja o teu santo nome, porque a paz que habita em nós vem do conhecimento que temos do teu grandioso e profundo amor. E eu quero pedir ao Senhor que nesse momento visite meus irmãos. Quem sabe, ó Deus, corações ainda inquietos, corações amedrontados, corações entristecidos, corações com dúvidas, corações com medos, não simplesmente, ó Deus, o medo do coronavírus, da pandemia, esse medo, mas outros medos, outras incertezas que permanecem habitando em corações, desanimando vidas, depressão. Oh Jesus, toca e traz alegria, toca e traz refrigério, toca e traz
cura, desejo para a vida. Anima, Senhor, os corações no Senhor, para que vivamos desfrutando da tua paz. Que seja assim, em nome de Jesus. E te agradecemos, porque assim será, porque nós pedimos confiantemente no nome de Jesus. Amém. Amém. Será que você se lembra desse? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Outra vez, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Eu sou alegre sim, em Jesus, em Jesus. Cante comigo. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Também é um recado para você. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não se guie por vistas, alegre sou. Muitas vezes, Pai, experimentamos essa paz. Obrigado. Porque não é porque tudo nos vai bem. Dificilmente tudo nos vai bem. Sempre há alguma coisa. Às vezes a própria reclamação do ser humano. Porque se prestarmos atenção nos cuidados do Senhor, na presença do Senhor e na paz que nos cerca, nós poderemos declarar: tudo vai bem, muito bem. Obrigado, Pai, porque a nossa paz não depende das circunstâncias, e aqueles que têm sido abalados
por circunstâncias reais. Há coisas, Pai, que realmente vêm para abalar as nossas estruturas, angustiar a nossa alma, roubar de nós a paz. Mas ela não nos será tirada, porque a paz que temos, ela retorna quando louvamos ao Senhor, quando bendizemos ao Senhor, quando renovamos a nossa fé no Senhor e quando declaramos que a nossa esperança está no Senhor. É essa paz que eu desejo que invada os hospitais. Sempre há alguém do Senhor, alguém que o Senhor pode usar, algum médico, algum enfermeiro, algum assistente, algum faxineiro, que o Senhor pode usar para trazer paz, para ministrar uma palavra de paz, para trazer um conforto, para soprar uma brisa suave do Senhor que traz paz para toda enfermaria, para toda UTI, para lares. Usa, Senhor, essas pessoas e também esteja protegendo-as com a paz do Senhor. Obrigado, Senhor, por tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus pelo Cordeiro Jesus Cristo que venceu e que é digno de abrir o livro e desatar os selos, desatar a história, desatar, conduzir a história. A história da humanidade, ela não é marcada apenas por grandes vitórias. Pelo contrário, a história é marcada por grandes lutas, por grandes desastres, por grandes dificuldades. Estamos cheios de catástrofes, o viver humano, e não somente o humano, mas também em toda a natureza se torna cada vez mais difícil por causa das dores, por causa dos sofrimentos. Quando pensamos que uma determinada área vai melhorar,
vem uma outra pior ainda do que aquela que estava nos apavorando, e vem uma situação pior que se junta com a outra que ainda nem se foi, e piora as circunstâncias. A fome, a miséria desgraçam muitos países com essa pandemia. A marginalidade cresce nesses dias por aqueles que se aproveitam das circunstâncias, das piores circunstâncias, para estarem tirando proveito de tudo isso. Podemos olhar algumas notícias dizendo das melhoras da natureza, a natureza reagindo, a poluição está sendo menor, mas a gente olha para as queimadas aumentando, para a destruição da Amazônia, da Mata Atlântica, cada vez mais o desmatamento cresce e os problemas ecológicos estão crescendo mais e mais. Enquanto vivemos preocupados com a pandemia, tufões estão acontecendo, ventanias estão acontecendo, tempestades estão acontecendo, tudo fruto da nossa interferência, da interferência humana e também do nosso egoísmo e da nossa falta de controle. Os problemas morais são incríveis. Os divórcios crescem porque os homens não estão se controlando dentro dos seus lares e estão espancando as suas mulheres, as suas esposas. Olhem só como isso está crescendo aí. E a gente fica perguntando o que é isso, como que pode tudo isso, no meio de tudo isso, os cretinos cada vez mais aumentando a corrupção, cada vez roubando mais, e se dizendo políticos honestos e muitas vezes religiosos, os religiosos aproveitando-se também desse momento para estarem escandalizando e trazendo coisas ruins. O texto que nós lemos nos fala desse livro e que houve uma grande pergunta que ecoou nos céus. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem? Que livro é esse, irmãos? Esse livro é o livro da história da humanidade, é o livro da minha história, é o livro da sua história. O verso 3 desse texto que nós lemos diz que ninguém podia abrir esse livro e nem mesmo lhe desatar os selos. Esse livro contém 7 selos que, ao sendo abertos, vão expondo a nossa história, a realidade da vida humana, as guerras, as fomes, as misérias, as doenças, as pandemias, as epidemias, as mortes, os clamores por justiças, os flagelos de queimadas, a poluição dos rios, dos mares, da atmosfera, do mundo espiritual também cheio de espíritos, de demônios que trazem desesperos, que inquietam a alma com angústias, com náuseas existenciais. Pessoas tentando suicídio. Nesse tempo cresce tudo isso e essa é a nossa história. E João, ao saber disso, versículo 4 diz que ele chorou e chorou muito
muito, porque ninguém era digno de desatar, de abrir o livro. Não havia ninguém que pudesse produzir ou conduzir a nossa história a um final melhor, a um final feliz. E é assim que nós vamos vivendo os nossos dias. Nós olhamos para essas situações e ficamos nos perguntando como é que isso tudo vai acabar? Será que isso vai ter um final feliz? Quantos estão desacreditados desse final, e que vai ser só pior, as angústias piores, as desgraças vão aumentar e as angústias vão encurralar você contra a desgraça e contra o sofrimento, não lhe dando saídas. E se não há mais o que fazer, então as pessoas se entregam ao desespero, às drogas, às bebedeiras, às amarguras, ao ódio, e os mais sensíveis se suicidam. No entanto, o versículo 5 diz que João ouviu uma voz de um ancião que lhe deu uma ordem: não chores, não chores. Tem havido motivo para você chorar? Tem. Você tem vivido dias para se desesperar? Tem. Notícias estão se acumulando e trazendo desespero para você? Sim. Há uma ordem que ecoa nos céus: não chores, porque digno é o Cordeiro de desatar o livro. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tem o livro em suas mãos, e quando ele desata esse livro, ele vai revelando todas essas coisas que estão acontecendo, tudo isso que nós estamos passando. Esses selos vão revelando todas essas desgraças que a história da humanidade vem enfrentando e que os nossos dias têm passado. Esses selos vão trazendo tudo isso. Depois você os lê com cuidado, mas preste atenção em outras certezas que nós temos aí quando há essa ordem para nós: não chore. Quando Maria estava no túmulo e ela chorava, pensando que tinham levado o corpo de Jesus, Jesus disse para ela: não chores. E quando Jesus falou o nome dela, Maria, não chores, eu penso que ela se estremeceu naquele momento e disse: Rabone, é o Senhor? É o Senhor? Porque ela ouviu a palavra de Jesus: não chores. Hoje eu quero que você ouça essa palavra de Jesus, e conquanto eu possa dizê-la para você, chorando: não chores. O Cordeiro que venceu, ele diz para você: eu tenho a história nas minhas mãos, eu estou conduzindo tudo, por isso, não chores, não chores. Por quê? Porque ele garante que todo choro, toda lágrima que por mim é derramada, que por você é derramada, que por nós são derramadas, as nossas lágrimas estão sendo colhidas em taças de ouro e sendo apresentadas àquele. As nossas lágrimas estão sendo colhidas em taças de ouros e estão sendo apresentadas àquele que vive para todo
todo sempre e está sentado no trono. Os versículos 5 a 8 dizem isso: veio, pois, tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As taças estão cheias do nosso choro, das nossas lágrimas, das nossas orações. Ele permanece assentado no trono, ele reina, e as minhas orações têm sido ouvidas e recebidas por ele. Creia assim, em nome de Jesus. Todos também, os que já foram tomados e que eram filhos do Senhor, os salvos, os herdeiros da promessa, aqueles que estão na presença do Senhor, eles são colocados aí diante do trono, e eles estão clamando. No capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, se diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, Senhor, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Há um clamor por nós, feito pelos santos que já estão debaixo do trono do Cordeiro, que estão na presença do Senhor. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos, que somos nós, dos seus irmãos, que somos nós, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O nosso caminho, o apóstolo Paulo diz que somos entregues à morte todos os dias, mas ainda que esse tabernáculo aqui se corrompa, há um outro peso de glória, um peso que enche a nossa alma da glória de Deus, a esperança que está em nós. Todos os seres que estavam diante do trono do Senhor foram reconhecidos como: quem são estes e de onde vieram? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, capítulo 7, versículo 14. Razão pela qual se acham diante do trono. Eles tiveram as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro, e por isso se acham diante do trono, estão diante do trono. E eu acho lindo quando o capítulo 7, versículo 11, diz que todos os anjos glorificavam ao Cordeiro, cantavam louvores ao Cordeiro, todos os anjos, porque havia uma multidão de salvos, uma multidão que glorificava o Cordeiro. Louvado seja o nome dele. Também, aquele que abre o livro, que tem a nossa história, tem um fim com o cumprimento das promessas que nos foram feitas. O nosso fim não é a desgraça, o nosso fim
está aí no versículo 15. E aquele que se assenta no trono lhe estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O Cordeiro estenderá sobre nós o seu tabernáculo. O tabernáculo é a morada de Deus e ela será estendida sobre nós. Lá no Evangelho de João, a gente lê no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele vai estender sobre nós a sua morada, sobre os santos, paz de Deus sobre nós, e vai nos dizer: acabaram as lutas, acabaram as tribulações. Versículo 16 diz assim: jamais vocês terão fome, nunca mais terão sede, não cairá mais sobre vocês o sol, nem ardor algum. Seremos agora apacentados pelo Cordeiro até um rio que sai do trono, onde Deus nos espera para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Meus irmãos, quando eu penso nisso, eu penso que nós vamos chegar nos céus chorando. Mas vamos nos assentar no colo do Cordeiro que está sentado no trono. E ele vai enxugar as nossas lágrimas, nos dizendo: acabou. Nunca mais você vai chorar. Nunca mais você terá necessidades, fome. Nunca mais você terá ansiedades. Nunca mais. Se você não entende o que está acontecendo, se nós não conseguimos discernir o que nós passamos nos nossos dias, tenha uma visão do que nos espera. Mas enquanto estivermos aqui, lembre-se de João 10. O inimigo veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para nos dar vida. Tenha uma visão, então, do que acontece diante do trono, do que já está acontecendo diante do trono, e descanse, vendo o Cordeiro de Deus, que venceu, o varão de dores, que sabe o que é padecer, que venceu, e nos dá a certeza também da vitória. Ele está assentado no trono e reina para todos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, aleluia. Oh Senhor, Santo, Santo. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
sentado, aleluia, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono, aleluia, e ao Cordeiro seja o louvor, a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Ele é poderoso, declare: poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Somente por ti.
Ele está sentado no trono, poderoso Cordeiro de Deus. Que a graça dele seja sobre a sua vida. Que o amor do Pai seja sobre a sua vida. Que o sustento consolador do Espírito Santo seja sobre a sua vida, nos dias de hoje e para sempre. Amém. Amém.